Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, e assim nós chegamos ao final de uma sequência, né? De uma sequência de estudos. Nós trabalhamos mordomia, né? As características de um bom mordomo, as consequências disso. E hoje nós vamos encerrar essa fase para começar outra, né? Sempre novos desafios, com o tema Façam Tudo com Amor, né? E o nosso versículo-chave é Façam Tudo com Amor, que está em 1 Coríntios 16, versículo 14. E hoje nós vamos pegar alguns exemplos, né? Alguns exemplos. E nós vamos ver como é que essas pessoas ficaram marcadas, quais foram as marcas que essas pessoas deixaram e como essas pessoas ficaram conhecidas. Bem, primeira situação que a gente vai trabalhar, que eu quero trazer para vocês, é de uma poetisa mineira, professora, aqui de Divinópolis. Ela está com 86 anos, é a Adélia Prado, que por sinal eu gosto muito dela. E a Adélia Prado, na sua obra, ela sempre fala de amor, ela sempre fala da condição da mulher. E a questão religiosa, os aspectos religiosos estão muito presentes na obra dela. E aí, num poema dela, diz o seguinte, olha que interessante. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. Olha só que interessante, como que a Adélia, ela lembra da mãe dela, né? Como uma boa mineira, né? Lá na cozinha, fazendo as coisas dela, uma comidinha bem simples, né? Arroz, feijão, batatinha, molho de batatinha, mas tinha um diferencial. Ela cantava, né? Ela colocava um tempero todo especial, aliás, temperos especiais, que era a questão da música e a questão do afeto. E ela a mãe ficou marcada assim, ela deixou a marca na vida de Adélia dessa forma. Segunda situação que a gente vai ver, está lá em Atos 2, versículos 42 a 46. São os cristãos primitivos. Vamos ler esses versículos? É muito interessante quando a gente pega essa parte lá de Atos, né? O relato do crescimento da igreja. E diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, aqueles cristãos lá, né, aqueles homens e mulheres, eles tinham algumas características muito interessantes. Primeiro, eles perseveravam, eles eram constantes, eles tinham temor a Deus, eles estavam unidos, né? Eles faziam as coisas juntos, unidos, apesar das diferenças. Compartilhavam as coisas, eles estavam aí compartilhando, ajudando, né? E uma coisa, com alegria, com singeleza de coração. E até hoje, quando a gente vê esses versículos, quando a gente passa por esses versículos, esses homens e essas mulheres, eles ficaram conhecidos por isso. Eles deixaram as marcas deles. E aí nós vamos ver agora alguns outros personagens que nós já conhecemos, e a gente vai recordar e a gente vai ver como é que eles ficaram conhecidos. Terceiro personagem que a gente vai ver, Esther, né? História linda da Bíblia, muito linda. Vale a pena ler o livro de Esther.
E aí a gente observa o seguinte, Esther, ela chegou à posição, né, de rainha da Pérsia, arriscou sua vida para salvar seu povo de um grande massacre. E é interessante que em Esther 4, versículo 14, diz o seguinte: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E Esther ficou conhecida por isso. Uma mulher que arriscou, que chegou a uma posição pelo seu povo, né? Ela fez, a vida dela traduziu aquilo que ela pensava, ela sentia. E nós lembramos de Esther dessa forma, dessa maneira. Quarto exemplo que nós vamos ver, uma outra grande mulher na Bíblia, Débora. E Débora era uma profetisa, era uma mulher de Lapidote. Ela tinha uma posição de liderança e ela liderava Israel naquela época. E é interessante quando a gente lê lá em Juízes, né? A gente vê que ela se senta, o escritório dela, né? Ela se sentava debaixo de uma tamareira, debaixo de uma árvore, né? Nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Que interessante, né? E lá em Juízes 5, versículo 7, diz o seguinte: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Olha que interessante. Débora deixou a sua marca, ela deixou o seu registro. E a gente pode lembrar hoje dessa pessoa, dessa forma, dessa maneira. Um outro exemplo, uma mulher também, o quinto exemplo que a gente vai ver é Sara. Essa mulher também, né? Que vale a pena sempre ler a vida de Sara, voltar lá na vida de Sara. E Sara, ela tem um exemplo de cumplicidade, uma fé inabalável, né? E, já idosa, ela abandonou tudo para viver em tendas pelo resto da vida. Sara acreditou e teve seu sonho realizado. A gente percebe que num dado momento, né? Ela riu, né? Ela fala, eu vou ser mãe nessa idade, né? Aquela coisa, a vida cristã, né? A caminhada, ela sempre tem essas coisas. Num dado momento, a dúvida, isso mesmo. Mas ela ficou conhecida por isso. E a gente sabe que nós estamos aqui, né? Por intermédio também dessa grande mulher e de seu marido, óbvio. E lá em Gênesis 21, versículos 1 e 2, diz o seguinte: e o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na velhice, do tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Olha que interessante a vida dessa mulher. E ela ficou conhecida por isso. Já idosa, né? Naquele momento em que ela já falava assim, tá tudo encerrado, não vou fazer mais nada. Não, era naquele momento que realmente um grande projeto de Deus estava sendo realizado na vida dessa mulher, que num dado momento riu, né? Achou, não é comigo não. Sim, ela tinha um propósito. A vida dela ia ser um exemplo para grandes nações, né? Inclusive para nós. O sexto exemplo é Davi, outra história apaixonante na vida, na Bíblia, né? Como é bom ler a história de Davi, como é bom ler os Salmos. E lá em 1 Samuel, versículos 13 e 14, a gente tem falado muito de Davi na EDPD, né? Lá nesse versículo, né, diz o seguinte: homem segundo o coração de Deus. Então Davi deixou uma marca toda especial. A gente tem todo um livro que a gente percebe isso, né? Como era aquele homem, né? As dificuldades todas que ele passou.
e como ele tinha um jeito todo especial, né, de lidar com as situações. E ele ficou conhecido por isso. O 7º exemplo que a gente vai ver é Elias. Outra história linda também na Bíblia. E Elias era um profeta, né? Entre várias coisas a vida de Elias, né? É outra história também que vale a pena a gente sempre reler, sempre voltar lá na vida dele. Era um profeta que orou para que não chovesse, né? Uma das coisas da vida dele. Ele foi alimentado por corvos e uma viúva de uma forma toda especial. E ele também, né, num dado momento da vida dele, ele orou. E o fogo desceu do céu. Ah, como Elias ficou conhecido. Como Elias é identificado. Como Elias é lembrado. 8º exemplo, 8º personagem bíblico, que também tem uma história muito bonita, que é Daniel. Daniel foi um dos cativos, né? Levados por Nabucodonosor para a Babilônia. E ele, em várias coisas da vida de Daniel, tem vários aspectos, né? Ele se destacou pela sua liderança, pela sua inteligência, pela sua capacidade de interpretar sonhos, pela oração, né? Uma vida de oração. E ele sobreviveu, né? Aqueles aspectos super interessantes da vida dele, numa cova de leões. Então, Daniel deixou uma marca toda especial. Ele é lembrado por isso. E quando a gente lembra da vida dele, a gente lê a Bíblia, a gente vê que hoje, né, esse homem, né, ele teve uma vida fácil. Não, muito antes pelo contrário, uma vida muito difícil. Mas ele deixou o registro dele na história e para todos nós. O 9º exemplo que a gente vai ver, na realidade a gente vai ver esse personagem, Esdras. Ele era um sacerdote, ele era um escriba, né? E ele foi responsável por editar, né, e compilar toda a parte do Antigo Testamento. Ele era um intelectual na sua época, né? Exerceu um papel importante ao lado de Neemias na organização da nação após o cativeiro babilônico. Então, esse outro personagem, ele deixou a marca dele toda especial. E ele é lembrado hoje por isso, pelo seu papel, né? Pelo que ele fez. O 10º personagem, quem é? Eu, você. Desculpa. Eu e você. E aí? Como que nós vamos ser lembrados? Hoje, como que nós somos identificados? Na nossa família, na nossa vizinhança, no trabalho, na igreja, né? De segunda a sábado, quando não estamos lá na igreja, na escola dominical. Se você não está, não participa, venha participar. E aí, como é que nós somos lembrados? Como? Qual é a nossa marca? Qual é o nosso registro? E hoje a gente tem um desafio muito grande. Nós estamos num bairro Padre Eustáquio, um bairro conhecido por toda a sua tradição católica, um bairro grande, com diversas características, é um grande desafio para a nossa igreja. Nós estamos aqui na Rua Itororó 429. E aí, qual vai ser a marca que nós vamos deixar? Como nós vamos ser lembrados? Os vizinhos, como vão nos identificar? Vamos pensar. Vamos parar e pensar, né? Vamos refletir sobre isso. Como eu vou ser lembrado? Qual é a minha marca? O que eu estou deixando? Qual é a impressão que eu estou deixando na vida das pessoas? E aí, meus queridos, nós no nosso momento musical, nós vamos ouvir, né, o Salmo 23. Esse salmo lindo, né, escrito por um personagem bíblico que tem uma marca toda especial, né? A Bíblia, a gente tem uma vida toda marcada pela sintonia com Deus. E até hoje, o salmista é lembrado. E é lembrado por todos nós. Vamos ouvir?
Vamos cantar o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bem, no nosso momento de intercessão, nesse momento de oração da EBD, esse momento todo especial, né? Assim como nas segundas-feiras, o nosso momento em que nós estamos juntos de uma forma online, né? De segunda-feira de 9 às 10, das 21 horas, né? Se você não participa, você está recebendo um convite agora todo especial para participar. Tem sido muito bom para os que participam, um momento todo especial na vida da igreja. E no momento de intercessão, de oração, nós vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. E muitas bênçãos nós temos recebido. Nós temos que parar diariamente e agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Ele faz as coisas em nossa vida para que, inclusive, a gente possa o quê? Deixar marcas nas vidas das pessoas, compartilhar com as pessoas, abençoar as pessoas. Nós vamos orar pelo nosso Brasil. Nós estamos num momento todo especial e nós temos que clamar para que seja feita a vontade de Deus realmente no nosso país e que tenhamos sabedoria. Nós estamos num momento político difícil, muito difícil, e que Deus possa estar abençoando o seu povo. Vamos orar pelos nossos missionários, né? Nós temos missionários na nossa igreja, pessoas que estão deixando as suas marcas todas especiais por aí, onde eles estão sendo identificados por estar levando o evangelho. Vamos interceder pelos missionários da nossa igreja. Vamos orar pelos missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar, meus queridos, pelas famílias, pelas nossas famílias, pelas famílias da Igreja Batista das Alterosas,
e para que Deus realmente possa estar nos abençoando. Nossas famílias passam por momentos difíceis, né? Relacionamentos, questões financeiras, questões na área da saúde. Vamos interceder pelas nossas famílias. Vamos orar pela nossa querida igreja, Igreja Batista das Alterosas, pelos nossos projetos, os nossos desafios. São muitos desafios, são situações diárias que vão surgindo e que a gente tem que interceder, nós temos que orar. Vamos orar pelos ministérios, pelas pessoas que estão na liderança e para que Deus levante novas pessoas. Há muito que ser feito, muito trabalho. Nós temos um campo vastíssimo, nós temos um bairro com uma tradição católica e nós temos que realmente ser uma igreja forte, unida, inclusive para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar, meus queridos, pelo pastor Valquimar e pela sua família, pela Lidinha, né? Como agora a gente trata. Ela já é conhecida, ela deixou a marca especial dela aí, Lidinha. Vamos orar pela Laís e pelo Saulo, para que Deus abençoe essa família, para que eles tenham um ministério frutífero, né? Para que eles se sintam bem em nosso meio e para que Deus realmente possa estar abençoando essa família. E que a gente possa, né, realmente agradecer a Deus, porque esse pastor, essa família pastoral, ele é fruto de muitas e muitas orações. Vamos orar, meus queridos, pelo coro Dominus. Nós estamos aí ensaiando as músicas de Natal, né? Vamos orar por cada corista, pela Regina, pelo Gilmar, e para que realmente seja feita a vontade de Deus e tudo seja feito para a honra e glória do nosso Pai. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão ofertando e por aquelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo, para que Deus possa estar tocando nos corações dessas pessoas. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos idosos enfermos. Esse grupo tão especial, tão lindo da nossa igreja e que exige sempre a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso olhar de afeto, de carinho por eles, para que Deus possa estar abençoando os nossos idosos e nossos enfermos e também aquelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos. Meus queridos, vamos orar pelo bairro Padre Eustáquio. Nós estamos nesse bairro, um bairro católico, um bairro marcado por essa tradição, né? Essa tradição católica. Vamos orar para que nesse bairro onde estamos, né, tudo seja feito para a honra e glória de Deus e para que almas sejam alcançadas, corações sejam alcançados e que nesse bairro nós possamos fazer toda a diferença. Meus queridos, nós vamos agora começar uma nova etapa na nossa EBD. Nós vamos começar a estudar provérbios. E durante um bom tempo, nós vamos estudar o livro de provérbios. Eu vou lançar um desafio para você, para os alunos da EBD. Cada dia ler um capítulo de provérbios. E vamos estar unidos e conectados por isso, pela leitura desse livro. Então, durante o mês de novembro, o desafio para a EBD vai ser ler um capítulo por dia desse livro de provérbios. E a partir do momento em que a gente for lendo, né, esse capítulo, a gente for aprofundando, a gente vai tirando as devidas lições, a gente vai pensando, refletindo e trazendo, né, a mensagem para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para as coisas que a gente faz. Porque é um livro do cotidiano, do dia a dia, né? Ele tem aplicações para as mais diversas áreas na nossa vida. Então, vamos ler provérbios? Vamos estar juntos e conectados na leitura desse livro? Tenham todos
um bom dia, ou sei lá, né, uma boa noite, no seu horário que você vai estar vendo a EBD, mas que Deus esteja te abençoando e que na medida do possível você venha para nos domingos para nosso encontro de 9 às 10. Mas, não sendo possível, que a gente possa continuar juntos e conectados, né? Dessa maneira aqui, dessa maneira online, ok? Então, que Deus te abençoe, né? E que a gente possa deixar as nossas marcas por onde a gente passar. Até breve.